A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, Novo Testamento, livro de Tito, capítulo 1, versículo 9. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Já vimos, nos versículos anteriores, que Deus está mostrando como é que deve ser o caráter de um presbítero, de um bispo no meio do povo de Deus. E já vimos também que isso não é posição, isso é função. E que a maioria dos que tem a posição não conseguem viver isso daqui. Nem as coisas negativas e nem as positivas. Mas aqui é dito que qual é a função maior daqueles que ajudam o povo de Deus em cada cidade? Reter firme a fiel palavra. Doutrina é uma verdade da Bíblia. Doutrina não é costume. Pode fazer isso, pode fazer aquilo. Há um único Deus. Isso é uma doutrina. Deus é Espírito. Uma doutrina, uma verdade. Ele morreu e ressuscitou. É uma doutrina, é uma verdade. E hoje aqueles que de fato amam a palavra de Deus se voltam não para costumes, para fazer dos costumes suas denominações com nome de igreja. Porque há muitos desordenados faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Então, na época de Paulo, na época do começo da igreja, um dos maiores obstáculos era a questão da circuncisão, porque os gentios não eram circuncidados após o nascimento e eram rejeitados pelos judeus que criam no Senhor, que eram circuncidados. E os judeus queriam impor para os gentios a circuncisão. E aqui, nosso irmão está dizendo que muitos da circuncisão não viviam essa realidade, aos quais convém tapar a boca. Homens transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Qual era a ganância aqui? Não perder os adeptos, não perder os seguidores da circuncisão. E qual que é a maior ganância hoje no meio das denominações, das religiões? É a mesma. Não perder adeptos. Até os irmãos que se reúnem num grupo, ele não pode nem visitar o outro grupo. E quando ele é tido lá por cantor ou por um preletor, ele não pode ir lá falar a mensagem ou cantar num outro lugar sem autorização do chamado presbítero ou pastor ou bispo daquela religião, aonde ele vai com o nome de igreja. Por quê? Por causa da ganância, da soberba e do orgulho. Eles acham que aqueles irmãos são propriedade deles. Isso é a usurpação da morte e ressurreição do Senhor. Quem morreu e ressuscitou? Foi esses líderes religiosos? Ou foi o Senhor? Então as ovelhas são do Senhor. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Então, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. O que é as fábulas judaicas? Foi aquilo que os judeus fizeram com a palavra de Deus, que Deus entregou para eles. A Torá, o Pentateuco, os profetas maiores, os menores. E fizeram o que da palavra de Deus? Uma religião ortodoxa judaica para si, considerando os gentios que não eram judeus até como porcos, que não podiam nem cumprimentar, nem pegar na mão, nem comer na casa do outro. Isso aí o que é as fábulas. Deus não instituiu nada disso. Todas as coisas são puras para os puros. Então a pessoa que não é pura, a pessoa que se considera pura, as outras coisas tudo é imunda.
Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência são contaminados. Então, nós precisamos preservar uma boa consciência e entendimento da palavra de Deus. Nós não podemos ser aqueles que são cegos, que seguem os cegos, que vão todos cair no precipício. Seguir aqueles que querem fazer discípulo para si e que querem comer até o berro das ovelhas. Você precisa usar o seu entendimento. A consciência é uma parte do espírito do homem. Você precisa invocar o Senhor. Senhor Jesus, afia a minha consciência para eu ter discernimento das coisas que são celestiais e das coisas que são do inferno, que são gananciosas, que o diabo introduziu no meio do povo de Deus. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. E aqui então o recado era para aqueles que se declaravam líderes no meio da igreja, presbíteros e bispos, que é a mesma coisa. É a função de ajudar os irmãos. E aqui o Senhor mostrou quais são as qualidades e os defeitos que eles podem ou não ter. Então é melhor nós sermos servos de Deus, como Paulo fala. Tito, você é um servo, você é um escravo. Eu também. Essa posição é a melhor posição. Nós estarmos no meio do povo de Deus como mais um no meio do rebanho. Quem é o capitão aqui? É Deus. O Senhor é Deus. O pastor é Deus. Agora, quando nós temos ganância, no meio da religião a ganância é essa. Hoje eu vou ter oportunidade. Se eu não tiver oportunidade, nem aqui eu volto mais. Eu sou cantor aqui. Eu sou profeta aqui. Eu sou preletor aqui. Isso não significa nada. Mas se a gente fizer o trabalho de formiguinha, cada pessoa que Deus trouxer a você, para você ter comunhão e supri-lo com a vida, sem nenhum interesse na pessoa, simplesmente com a pureza do Evangelho, com certeza você está na função do presbítero, do bispo, do pastor, do apóstolo. Fora isso aí, irmão, é tudo enganação, é tudo ganância que o diabo coloca na mente daqueles que servem a Deus, para buscar essas coisas de posição no meio do povo de Deus. Vamos falar para o Senhor nos dar uma consciência pura. Senhor, muito obrigado pela palavra que o Senhor falou por meio de Paulo ao irmão Tito. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos essa verdade da Tua palavra. Nos ajuda cada dia a examinarmos a Tua palavra. Nos dá entendimento, Senhor, inteligência, para nós não nos tornarmos seguidores de homens, daqueles que usurpam a fé, daqueles que não têm entendimento da Tua palavra, daqueles que têm problema na sua consciência porque não confessaram suas fraquezas a Ti e pensam, Senhor, que fazendo as coisas da religião, as suas fábulas, está tudo resolvido na sua consciência. Senhor, só o Senhor pode nos dar um viver simples, puro, no meio do Teu povo. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos ser livres desse fermento, desse veneno das trevas que entra na mente e no coração de todos nós. Só o Senhor pode nos salvar. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos diante de Ti, da Tua presença e da Tua comunhão. Louvado seja Teu glorioso nome. Amém. Que Ele te abençoe, que Ele se lembre de mim, que Ele te dê uma boa consciência e um entendimento da palavra. Leia a palavra. Peça para o Senhor falar com você. É isso que Ele deseja, que nós examinemos a palavra. Quando a gente examina a palavra de Deus, a gente fica livre das fábulas, das cadeias religiosas, que é a pior das prisões que existe hoje no meio do povo de Deus. Conhecereis a verdade é Deus e a sua palavra, e verdadeiramente sereis livres. Não é livre para pecar,
mas é livre da opressão satânica por meio dos sistemas religiosos, que oprimem aqueles que vão lá. Quantos são adoradores de imagem, de ídolos, que é a abominação pior que existe na Bíblia? Não porque aquela pessoa segue a Deus e a palavra, ele examina a palavra, mas porque ele segue o sistema religioso. Aí ele é conduzido para a morte, para o inferno, para o lago de fogo. Mas aquela pessoa que está naquele caminho, se ele pegar a Bíblia dele, a Bíblia lá do padre, e começar a ler, ele vai ver que ele está dentro de uma fábula enganosa, engenhosa, para desviar ele do propósito eterno de Deus. Então o que nós devemos fazer? Examinar a palavra. E cada um siga a sua consciência. Depois que você lê a palavra de Deus, a Bíblia, e você examinar ela, e você achar que deve continuar fazendo as coisas do sistema da religião, seja ela qual for, o problema é seu. Cada um é livre para fazer com a sua consciência aquilo que quer. Mas com certeza, os que fizerem isso no espírito e não quiserem mais estar debaixo da opressão maligna do sistema religioso, serão libertos, porque Cristo já quebrou essas cadeias na ressurreição. Aleluia. Amém.